A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que nos acompanham em mais uma pré-aula das lições bíblicas das Assembleias de Deus, escritas pela CPAD. Nós chegamos à lição de número 13, que diz as orações dos santos no altar de ouro. Antes de nós falarmos desta lição, gostaria de lembrar aos irmãos que ainda não fizeram as suas inscrições para o primeiro seminário da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Pindamonhangaba. Você ainda pode fazer a sua inscrição para a segunda noite deste seminário. Nós teremos esta segunda noite no dia 21 de setembro, próxima sexta-feira. O objetivo de você fazer a sua inscrição é para que nós possamos ter uma noção de quantas pessoas participarão deste evento, para que possamos acomodar os irmãos, as suas igrejas, seus alunos, da melhor maneira possível. Lembrando também que teremos sala para as crianças, para que você, pai, mãe, possa desfrutar desse ensino tão precioso e desta forma o seu filho ficará em boas mãos enquanto você participa deste seminário. Será uma alegria para nós receber aos irmãos. Faça sua inscrição pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Nós hoje falaremos da lição de número 13, que traz um assunto de muita relevância para a vida da igreja, que é a oração. O título diz: As orações dos santos no altar de ouro. O texto áureo está em Hebreus, capítulo 4, e o versículo 16, que diz assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A verdade prática diz: a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste, através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe, ela está em Levítico, capítulo 16, versículos 12 e 13, e Apocalipse, capítulo 5, dos versículos 6 ao 10. O objetivo geral da lição de hoje é conscientizar de que a nossa oração é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste. Os objetivos específicos são dois. Primeiro, mostrar que somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. E o segundo objetivo específico, reconhecer que as orações dos santos são qual incenso precioso. Queridos, nós entendemos que a oração ela é primordial na vida da igreja. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que as maiores personagens usadas por Deus para cumprir o seu propósito divino eram pessoas que dedicavam a sua vida à oração. E nós vamos falar sobre este assunto que é tão relevante para a vida da igreja,
Muitas pessoas falam deste assunto, mas não têm uma vivência neste assunto. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a oração mudando situações, nós vemos a oração fazendo com que algo que era aparentemente impossível se tornando possível. Nós vamos ver pessoas orando e fazendo votos com Deus e esse voto ser atendido, tudo por conta da oração. Então, em primeiro lugar, nós queremos entrar no tópico 1 para falar a princípio do que a oração representava no tabernáculo, na história de Israel, no Antigo Testamento. Nós olhamos para o livro de Levítico e vemos toda aquela beleza do tabernáculo que Moisés, usado por Deus, vai construir com a ajuda de algumas pessoas. E quando a gente pensa no tabernáculo, talvez a ideia primordial que venha à nossa mente é a questão dos sacrifícios no altar do holocausto. Todo crente, praticamente, sabe descrever a importância do altar do holocausto no culto levítico e o que isso implica na nossa adoração hoje ao Senhor. Mas nós precisamos notar que Deus, Ele trabalha no tabernáculo e também Ele vai fazer isso em outros quesitos, mas especificamente no tabernáculo, Deus vai trabalhar com uma didática, com uma pedagogia da ascendência. O que isso significa? Que as coisas, elas vão progredindo, elas vão ascendendo, elas vão subindo de um nível para outro. O próprio tabernáculo, desde a sua porta, o seu primeiro portão, que limitava o acesso às pessoas ao próprio pátio, até a questão do último pavimento, que era conhecido como o Santo dos Santos, vai haver uma progressão, vai haver uma ascendência nos elementos, na simbologia, no significado. E é importante nós termos esta noção para que nós possamos compreender o objetivo do altar do incenso que falaremos aqui nesta lição. O tabernáculo, ele era um compartimento, como já falamos em lições anteriores, que a sua tenda, ela era composta de 2 pavimentos, o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santo ficavam ali o candelabro, ficava à esquerda do sacerdote quando ele entrava neste recinto. Ali nesse recinto tinha também a mesa dos pães da proposição, que ficava à frente, no sentido oposto do candelabro. E mais à frente, ao pé do véu que separava o santo dos santos, ficava o altar do incenso. O escritor aos Hebreus, ele vai mencionar esse altar do incenso após o véu, no lugar santíssimo ou no santo dos santos. O consenso que muitos teólogos chegam
é que este altar ele poderia ser movido no dia da expiação. Outros acreditam que o próprio véu ele era movido para trás desse altar, de forma que este altar no dia da expiação ficasse no que era conhecido como o lugar santo dos santos ou o lugar santíssimo. O importante aqui é a simbologia que esse altar traz. O altar do incenso, ele era feito de madeira de acácia. Esse altar era revestido totalmente de ouro. E ele tinha algumas medidas também especificadas por Deus. Ele tinha algumas varas ou varais, e nesses varais existiam argolas para que os sacerdotes e levitas pudessem transportar esse altar de um lugar para outro. Este altar, ele era revestido de ouro, enquanto o altar do holocausto, que ficava no pátio do tabernáculo, ele era de bronze. O primeiro altar era bronze, o segundo altar era ouro. Dentro desta simbologia toda, nós vamos ter ainda a figura do incenso que era oferecido nesse altar. O incenso era uma especiaria de algumas plantas que, colocadas em conjunto, ela possibilitava um aroma específico, um cheiro específico. Este incenso, Êxodo capítulo 30, do versículo 34 ao 36, nos mostra qual era a sua composição. E Moisés vai registrar dizendo que ele era feito de estoraque, ônica e gálbano. Eram plantas comuns, qualquer pessoa podia fazer essa mistura e que possibilitasse este cheiro. Mas há um detalhe aqui interessante, de que esta mistura específica, ela só poderia ser usada no tabernáculo para esta finalidade. Nós vemos que algumas coisas, fazendo uma aplicação para a vida da igreja, ela nada se diferencia do santo ou do profano. Mas algumas coisas que são consagradas, especificadas para o serviço a Deus, na casa de Deus, no templo de Deus, isto não deve ser utilizado de forma alguma para situações que venham profanar o nome de Deus. Há muitas pessoas que estão usando elementos da adoração ao Senhor para fazerem outras coisas fora desse ambiente ou fora desta ideologia de prestar ao Senhor uma reverência total em seus atos, em sua liturgia, em tudo aquilo que se procura fazer. Pensando ainda esta cerimônia que era feita no tabernáculo, nós vamos entender, e mencionamos isso em algumas lições passadas, que o altar do incenso, ele só podia ser aceso, o seu fogo só podia ser, as suas brasas só podiam ser queimadas com o mesmo fogo do altar de bronze, o altar do holocausto. O livro de Levítico vai nos informar que uma vez que o altar de bronze ou o altar do holocausto estava pronto,
Deus mandou o fogo diretamente do céu para acender o altar do holocausto. Cada sacerdote tinha a função de manter diariamente este fogo aceso. Agora, porém, o altar do incenso, que era revestido de ouro, ele vai ser aceso com o fogo do altar do holocausto, que consequentemente era o fogo enviado do próprio Deus. O altar do incenso, ele vai representar as orações que os santos fazem a Deus. E uma vez que entendemos que este altar, o incenso que é queimado, são as nossas orações, nós vamos compreender que até mesmo a oração que alguém faz a Deus, ela também está relacionada com aquilo que Deus possibilita para o homem. Não tem como ter relacionamento entre duas pessoas se não houver comunhão, se não houver cumplicidade, se não houver entrega. A oração, ela vai representar para a vida do crente este momento de íntima comunhão para com o Criador, para com o nosso Deus. Hoje, nós não temos uma cerimônia como os levitas faziam. Hoje, nós não temos os elementos físicos como o tabernáculo tinha. Mas é importante pensar na simbologia de todos esses elementos para aplicarmos à vida da igreja. O incenso, essa especiaria aromática, uma vez colocado no incensário do sacerdote, tirado da brasa ou tirado do fogo do altar do incenso revestido de ouro, que era o fogo tirado do altar do holocausto, que era revestido de bronze, vai nos mostrar algumas simbologias, algumas aplicações para a vida da igreja hoje. Não tem como o crente chegar ao altar do incenso se primeiro ele não passar pelo altar do holocausto. Às vezes, algumas pessoas estão querendo pular as etapas na adoração a Deus. É muito comum vermos na igreja pessoas atribuindo músicas, atribuindo liturgias, atribuindo alguns rituais à adoração ao Senhor. Mas se não tiver esta ascendência, como falamos no início, a adoração não será efetiva, ela não será completa. Para que Deus manifeste a sua glória na vida do crente, é necessário passar pelo primeiro estágio, que é o altar do holocausto, que significa arrependimento de pecados, significa levar o animal inocente para ser sacrificado pelos meus pecados. É necessário que eu tenha esta consciência de que para eu enviar a Deus o meu incenso, a minha oração, a minha adoração, é necessário ter arrependimento de pecados. É notório que alguns segmentos religiosos não têm se falado neste tema, mas a Bíblia, ela não muda. A cruz de Cristo vai ser o cerne do Evangelho.
E não tem como falar da cruz se não falarmos de arrependimento. Jesus esteve na cruz para proclamar à igreja, para proclamar às pessoas a possibilidade de salvação. Uma vez que Ele amou a todos, uma vez que Ele morreu por todos, é necessário que pessoas se acheguem a Ele com o coração contrito, quebrantado e arrependido de suas ofensas, de seus delitos e de seus pecados, para que possa receber desta forma o perdão pelas suas transgressões. Uma vez perdoado, passamos pela pia ou pelo lavatório para entendermos que somos purificados, e a purificação ela vem pelo sangue de Cristo. Não existe outra forma de purificação se não for pelo sangue de Cristo. Adentramos o lugar santo e temos ali o candelabro, que é a luz da palavra de Deus. Temos os pães da proposição, que é a palavra que nos alimenta, para aí sim chegarmos ao altar do incenso e atribuirmos ou darmos a Deus aquilo que nós podemos oferecer. No tópico de número 2, falaremos do aspecto prático da oração. Mas para falarmos desta prática, é importante termos esta consciência que oração, representada no tabernáculo, ela está simbolizada na figura do incenso. O incenso que sobe, o incenso que tem um perfume, o incenso que vai produzir uma fumaça aromática, e que tudo isto tinha uma representação alguma coisa que apontava para Jesus. E no segundo tópico veremos como a oração nos aproxima de Deus hoje. Não temos mais tabernáculo, não temos mais altar de incenso, não temos mais o véu que separava o santo do santo dos santos, mas este véu foi rasgado, foi tirado uma vez por todas, para que tenhamos comunhão para com Deus. Tópico de número 2 vai falar das orações dos santos. E aqui podemos aplicar a vida prática da igreja. O item 1 fala que a receita para uma oração perfeita é o nosso incenso. Interessante notarmos que quando Jesus estava aqui na terra, em seu ministério, ele sempre foi rodeado de muitas pessoas, de alguns discípulos. E dentre tantas coisas que Jesus fez e os discípulos tomavam como base para as suas vidas, é interessante que um dia eles chegam para Jesus e vão fazer um pedido especial. O ponto é que eles não perguntam a Jesus como é que eles deveriam fazer para pregar. Eles não perguntam para Jesus como é que eles deveriam agir ou qual seria a fórmula ou a receita para curar enfermos e expulsar demônios. Embora eles presenciassem tudo isso no ministério de Jesus. Mas a Bíblia registra que eles perguntaram a Jesus como eles deveriam orar. Qual era a receita para a oração? Em Mateus capítulo 6, Jesus vai ensinar a famosa oração dominical ou a oração do Pai Nosso, e que muitas pessoas, inclusive alguns crentes, tratam esta oração como uma reza, algo que ele repete sem saber ao menos o significado
daquelas palavras. Jesus, ele não dá uma bronca nos discípulos, ele não vai repreender os discípulos, mas ele vai ensinar os discípulos a orar. E ele faz uma analogia, ou ele conta uma parábola ou uma história que era real na vida de muita gente. Ele fala sobre a oração do fariseu e a oração do publicano. O fariseu, ele orava com belas palavras, formulava muito bem as suas frases, batia no peito, menosprezando o publicano que estavam ali. Orava para que pessoas ouvissem que estava orando e soubessem que orava bem. Jesus faz o contraste com o publicano, um simples homem que talvez não tinha eloquência de palavras, mas ele tinha algo no seu coração. Ele tinha convicção de que ele era pecador e de que ele dependia exclusivamente da graça de Deus. Jesus conta isto e ensina ou dá uma receita para que seus discípulos orassem. E quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, ele vai iniciar a famosa oração do Pai Nosso, fazendo a seguinte declaração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O foco de Jesus é o reino de Deus. A oração está relacionada ao estabelecimento do reino de Jesus na terra. Ele ensina aos discípulos de que eles devem orar pedindo para que o reino de Deus seja instaurado aonde eles estão. Alguns vão entender que o reino de Deus já foi instaurado na terra e que a igreja faz parte do reino de Deus. Outros ainda entendem que o reino de Deus se refere ao período do milênio, quando Cristo vai descer para governar com a igreja. A questão é que ao pedirmos o reino de Deus, nós estamos pedindo que sua vontade seja soberana. A oração ela precisa ser aprendida. Não existe talvez uma receita mágica ou uma fórmula certeira para que a tua oração seja respondida. Mas nós aprendemos por muito tempo que a oração que Deus ouve é aquela oração que nós iniciamos com palavras bonitas e que às vezes nem sabemos o que significa. É comum vermos pessoas iniciar as suas orações dizendo palavras como soberano, amantíssimo, excelso e tantos outros atributos que Deus tem, e é notório fazermos isso à pessoa do nosso Criador. Mas a questão é que oração é relacionamento, e quanto mais temos relacionamento, mais temos intimidade com Deus. É comum nós vermos o oposto disso. Pessoas que usam palavras de tão inferior beleza para se atribuir a Deus. Eu não quero entrar no mérito da questão se você deve usar palavras bonitas ou simples palavras. Eu quero fazer com que você entenda que o teor da oração é trazer intimidade do crente para com Deus. Oração é diálogo, oração é conversa. Alguém pode pensar, como que oração é diálogo se na oração apenas eu falo com Deus? Se analisarmos os salmos, especificamente os de Davi, nós vemos que na própria oração que Davi faz, ele registra a petição de sua alma, a aflição de seu espírito, mas ao mesmo tempo
ele registra a resposta de Deus nas suas próprias palavras. Porque oração traz intimidade, e quando temos intimidade com Deus, nós oramos e obtemos resposta na própria oração. Mas isso demanda crescimento, isso demanda ascendência. Pessoas acham que para ter comunhão com Deus é necessário orar e orar muito, mas elas não oram nada. E de repente elas fazem um voto, ou elas colocam na cabeça e firmam um pensamento de que a partir de amanhã elas vão orar 2 horas por dia, e ela não vai conseguir talvez orar 20 minutos. Oração não é a quantidade, a oração ela é a qualidade. Perguntaram certa vez para Moody, o grande evangelista: Moody, quanto tempo devo passar em oração para ter intimidade com Deus? Moody pensou e disse: olha, eu não me lembro de alguma vez na minha vida eu ter orado mais do que 10 minutos. Aquela pessoa surpresa olhou para Moody e disse: mas se você não ora mais do que 10 minutos por dia, como é que você consegue obter intimidade com Deus? E Moody respondeu dizendo: mas eu também não me lembro de ter passado um dia sequer da minha vida sem ter falado com Deus por pelo menos 10 minutos. Ele não orava 10 minutos, mas ele não passava 10 minutos sem falar com Deus. A oração, ela tem que ser constante. O incenso que era queimado no tabernáculo, ele subia até o Senhor. E nós, nas orações, nós fazemos com que nossas petições elas cheguem ao trono da graça. Apocalipse vai dizer que as nossas orações chegam ao Senhor como um incenso suave. Para termos comunhão com Deus, é necessário termos uma vida de oração. Um crente que não ora não tem comunhão com Deus. Um crente que não ora não pode obter o favor de Deus. As pessoas querem poder de Deus, glória de Deus, manifestação de Deus, que Deus use o pregador na palavra, que Deus unja pessoas e faça tantas coisas, mas as pessoas não querem passar a sua vida em oração. Oração é como sacrifício ao Senhor. Davi entendia muito bem isso. Ele sabia o que era ter uma vida no altar de Deus todos os dias e todo o tempo. Oração não é algo que talvez te cause prazer, mas às vezes a oração ela precisa trazer comoção, dor, contrição. Há um hino na harpa cristã que diz que mais belos hinos e poesias foram escritos nos momentos de tribulação. E a oração nada mais é do que uma poesia da alma do crente, que ele eleva ao seu Criador num momento de profunda aflição, mas na oração ele reconhece que Deus está acima de qualquer coisa. Lembra da oração de Ana? Estava amargurada, aflita, porque não podia ter filhos, mas mesmo na oração ela reconhece o poderio de Deus. A oração, ela não é apenas para pedirmos o que queremos, mas é para reconhecer a vontade do Senhor em nossa vida. Nem sempre as orações serão respondidas imediatamente, mas a oração ela precisa ser feita imediatamente. Algumas pessoas, quando passam por dificuldades, elas vão orar. Procuram a igreja, o círculo de oração, o grupo de oração da igreja, elas pedem oração, elas fazem campanha, quando na verdade precisamos entender que oração perante Deus é um depósito.
Nós precisamos orar constantemente, porque oração não é magia, oração não é abracadabra gospel, que precisamos, dobramos os joelhos, oramos e Deus imediatamente responde. A oração, ela tem que ser parte da nossa essência, ela tem que fazer parte da nossa personalidade. É necessário orarmos em todo tempo. A vida de oração nos fará com que pessoas ao nosso redor percebam a glória de Deus em nossa vida. Uma pessoa que ora, ela não fala mal dos outros. Uma pessoa que ora, ela não critica os problemas da igreja. Uma pessoa que ora, ela não fica olhando para as adversidades. Mas um crente que ora, ele tem comunhão com Deus, e tendo comunhão com Deus, ele entende quais são os propósitos de Deus para a sua vida e para a sua igreja. Os crentes precisam voltar a orar e orar mais. É necessário olharmos para homens piedosos do passado que tiveram uma vida de devoção e muita oração. Para efeito de pesquisa, eu quero citar aqui, por exemplo, Leonardo Ravenhill, citar homens como Billy Graham, citar homens como, por exemplo, David Wilkerson, que são homens que viveram no século passado, no século XX, e eram homens de profunda intimidade com Deus e de profunda oração. Nós precisamos voltar ao tempo de que a oração, ela passa a ter um momento fundamental na nossa vida devocional. A leitura da palavra é importante, mas oração também é importante. Jesus, ensinando os discípulos a orar, ele diz: quando quiserem falar com Deus, quando quiserem falar com o Pai, entra no quarto de vocês, feche a porta do quarto. Lá onde você estará sozinho com Deus, você terá intimidade com Ele. Há pessoas querendo ter intimidade com Deus sem querer gastar tempo com Deus. Tem pessoas querendo que Deus manifeste seu poder, mas não querem gastar a sua vida no altar do Senhor. Para que o incenso da oração suba, é necessário que o fogo comece a queimar. E para que o fogo comece a queimar, é necessário que haja toda uma preparação. É necessário preparar o altar, é necessário preparar o incenso, é necessário preparar o incensário, é necessário preparar a vida de quem oferecerá este incenso. Não devemos chegar a Deus de qualquer maneira. Oração não é apenas petição, oração não é barganha com Deus, oração é relacionamento. Querido, estimule os seus alunos a ter uma vida de oração. Uma igreja que ora é uma igreja que experimenta relacionamento com Deus. Quando oramos, entendemos o propósito do reino de Deus na terra. Assim como o incenso que sobe, ou melhor, que subia a Deus no tabernáculo, a oração, ela precisa subir também no altar que temos no nosso quarto. Fecha a porta do teu quarto. Fica em segredo com Deus. Não tenha pressa de falar com Ele. Não tenha pressa de sair da sua presença. Para que no Santo dos Santos, aonde a Shekinah de Deus desce para tomar todo o lugar, nós possamos ver a manifestação desta glória. Precisamos orar por nós, pela nossa casa, pela nossa igreja e pelo nosso país. Nós devemos orar
para que Deus intervenha com a sua boa mão naqueles lugares, naquelas coisas e naquelas pessoas aonde nós, humanamente falando, não conseguimos. Apenas a oração toca e muda o mundo espiritual. Que possamos ter uma classe de alunos que oram, que possamos ter uma igreja que ora e que, acima de qualquer coisa, que os nossos alunos e a nossa igreja, eles tenham um professor que tenha uma vida de oração. E desta forma, podemos concluir esta lição dizendo que a oração é o incenso que toca os céus. Às vezes não é o cântico, não é a liturgia, não é o ritualismo, não é a sublimidade de palavras ou a suntuosidade, a beleza daquilo que fazemos. Mas às vezes o que Deus está querendo é a nossa oração sincera, verdadeira, contrita e quebrantada. Que possamos orar e experimentar as grandezas de Deus através de uma vida repleta desse incenso suave que é a adoração ao nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê mais uma abençoada aula, se Deus permitir, em nome de Cristo. Que Deus os abençoe.